Como você viu em nosso primeiro bloco, que Mato Grosso do Sul completa hoje 35 anos de criação. De lá para cá, quais são as nossas verdadeiras conquistas para um estado que é pioneiro na atividade agropecuária, mas que hoje vê diversos setores abrirem espaço e crescer cada vez mais economicamente? As misturas aqui também são muitas: indígenas, gaúchos, árabes, um verdadeiro caldeirão que deu origem ao sul mato-grossense. E para falar mais sobre essas características e sobre a verdadeira identidade de Mato Grosso do Sul, eu converso agora com o professor de História Neymar Machado de Souza. Boa tarde, professor. Boa tarde. Professor, obrigada pela sua participação mais uma vez. Qual é a identidade do sul mato-grossense, afinal? Olha, como toda identidade, o Mato Grosso do Sul ele não tem uma identidade única. Atualmente há uma tendência nas ciências humanas a considerar que as identidades elas são mestiças, elas são híbridas e mudam constantemente. Visto dessa perspectiva, nós podemos também dizer que o mesmo ocorre com o Mato Grosso do Sul. Do ponto de vista geográfico, o fato do estado estar localizado numa região de fronteira, isso também traz múltiplas contribuições e identidades por onde os sul-mato-grossenses eles podem transitar. Um exemplo claro disso é a chipa, que é tão apreciada por tantos sul-mato-grossenses e que mostra, por exemplo, uma de nossas identidades, que é marcada pela proximidade, por exemplo, com o Paraguai. Agora, professor, o senhor acredita que nós já criamos a nossa verdadeira identidade ou ela ainda está em construção ao longo dessas 3 décadas e meia? Olha, as identidades, elas sempre modificam. Por outro lado, do ponto de vista da política, por exemplo, um elemento que apareceu muito forte na época da criação do Estado era a ideia de se criar um Estado modelo, que fosse exemplar sob o ponto de vista administrativo. Nós podemos dizer que esse Mato Grosso do Sul sonhado lá em 77, ele não seguiu necessariamente o curso daquele sonho. Por outro lado, a gente pode afirmar, por exemplo, que muitas conquistas vieram devido à divisão, a separação com relação ao norte do estado, hoje Mato Grosso. Uma dessas conquistas, por exemplo, é o investimento maior que nós tivemos nas últimas décadas, especialmente na área da educação. Podemos dizer, por exemplo, que o crescimento da oferta de educação, seja ela no ensino superior ou na educação básica, foi uma das conquistas do estado nesses últimos 35 anos. Certo. Agora, professor, analisando o atual cenário político, cultural, econômico de Mato Grosso do Sul, de que modo o senhor analisa atualmente o nosso estado? Olha, 2 elementos são importantes para a gente pensar a identidade ou as identidades sul-mato-grossenses. Por exemplo, um elemento que aparece muito presente na mídia e na cultura é o boi. Então, observe, por exemplo, que o nosso estado ele continua sendo um estado cuja economia é marcada pela agricultura e pela pecuária. Outro elemento importante na constituição da identidade do Mato Grosso do Sul é o elemento indígena. Então nós podemos dizer que há 2 signos que concorrem para a constituição de uma identidade, de uma característica própria de Mato Grosso do Sul. A questão indígena, os índios, e o elemento da agricultura, né, ligado à pecuária. E essa miscigenação de culturas, como citamos, índios, paraguaios, árabes, a cultura japonesa, a comunidade japonesa que é muito forte aqui também, de que modo que o senhor enxerga essa convivência, um estado que recebeu todos de braços abertos e todos conseguiram seu espaço aqui dentro? Olha, a inserção dos migrantes, muitas vezes ela é apresentada como se fosse imune de dificuldades, com ausência de conflitos, por exemplo. Isso de fato não ocorre. Por outro lado, também a presença das colônias japonesa pode servir como elemento para contar a história do estado. Por exemplo, a instalação das colônias japonesas aqui no estado tem relação, por exemplo, com a chegada da estrada de ferro posterior a 1914. Um outro elemento também importante, que é a grande presença da colônia paraguaia, mostra que após a guerra com o Paraguai, nós tivemos um deslocamento de uma população, de um contingente muito grande para a região de fronteira, então Mato Grosso, devido às condições ruins que vieram após a guerra. Um outro ponto também que a gente pode considerar, que é a influência de Minas Gerais, por exemplo, e Goiás,
está relacionado também com os batalhões de voluntários da pátria que acabaram lutando na guerra contra o Paraguai naquela época, ou seja, a instalação de muitas fazendas que marcou um pouco a concentração fundiária aqui no sul de Mato Grosso, também é um fenômeno posterior à Guerra do Paraguai. De modo que é possível a gente contar então a história de Campo Grande, dos municípios do interior do estado, tanto pela culinária, pelas contribuições que esses migrantes trouxeram, mas pela própria presença das pessoas que constituíram as sociedades que estão presentes aqui no Mato Grosso do Sul. Professor, na sua avaliação, o estado que ainda é tão jovem, ele já findou algumas características particulares dele em algum setor? Olha, o modelo anunciado no primeiro governo nomeado do estado em 77 e depois já substituído em 79, quando foi instalada a primeira Assembleia Legislativa, apontava para um estado enxuto do ponto de vista administrativo, com poucas secretarias e muitas decisões tomadas por fundações. Nesse sentido, nós podemos dizer que esse modelo ele foi um tanto quanto abandonado, ou seja, a criação de muitas secretarias no decorrer desses 35 anos continuou ocorrendo. E também, por outro lado, nós temos de considerar um endividamento que nós temos grande do Estado. Significa então que o Estado sonhado em 77, que foi muito comemorado por aqueles que defendiam a divisão, que era um anseio já longo desde o século XIX, ainda não se concretizou. Nós ainda temos uma longa caminhada pela frente. Bom, o senhor é um professor de História, nos trouxe um pouco desse resgate, uma análise do atual panorama de Mato Grosso do Sul. Mas como um estudioso, como que o senhor percebe o futuro do nosso estado, essa questão do desenvolvimento político, social, econômico? Bom, existe um antropólogo, Canclini, argentino, que afirma que é justamente na fronteira o local onde a identidade está mais forte. Se o pressuposto do Néstor Canclini estiver correto, significa que nós temos uma presença forte da brasilidade na fronteira. E evidentemente que nós estamos numa região, num estado de fronteira com o Paraguai, com a Bolívia e também com estados como São Paulo e outras unidades. Bom, eu vejo com bastante otimismo alguns elementos. Por exemplo, a maior integração com a América Latina. Nós sabemos, por exemplo, que a América Latina ela é uma região ainda não integrada, porque ela foi pensada tendo em vista a ligação com a Europa e não a ligação interna entre as regiões e entre os países. Nos últimos anos, a gente tem observado, por exemplo, a pavimentação da região de Santa Cruz de la Sierra com os municípios bolivianos, por exemplo, que fazem fronteira com o rio Paraguai e a cidade de Corumbá. Então isso aponta, por exemplo, para uma regionalização maior da economia também no que diz respeito com a Bolívia. Significa então que esse isolamento que havia nessa região, que era distante dos centros econômicos como Rio de Janeiro, São Paulo, no século XIX, época ainda da Guerra do Paraguai, tem se revertido bastante. As últimas notícias mostram que essa tende a ser uma região que, do ponto de vista econômico, está se dinamizando bastante. Um outro elemento que é preocupante é justamente as características desse desenvolvimento. É um desenvolvimento que não pode seguir um modelo moderno e arcaico ao mesmo tempo, no sentido de que a distância entre aqueles que concentram os bens e aqueles que não têm acesso a esses bens não pode ser tão grande. Então esse é um desafio que nós temos como Estado. Certo. Eu acabei de conversar com o professor de História, Neymar Machado de Souza, que nos falou um pouco sobre a história, a cultura de Mato Grosso do Sul na data em que o Estado comemora 35 anos de criação. Professor, muito obrigada pela sua participação mais uma vez. Eu que agradeço o convite. Obrigada, boa tarde.